Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todos aqueles que têm visto, ouvido esses vídeos. Estamos nós aqui para fazermos hoje duas lições, né? A gente tem falado das 40 lições essenciais para a vida cristã, e hoje vamos falar da lição 3 e da lição 4, ou das lições 3 e 4. Tudo bem? Como a gente sempre diz, nós vamos fazer todo um caminho aqui e no final a gente lê os versículos indicados, principalmente na última parte, porque são muitas indicações, né? E o nosso maior interesse aqui, como sempre, é só levar a palavra de Deus, e a gente pede quem ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, e quem já é, por favor, ajudem a divulgar, né? O Evangelho não pode parar, ele não pode parar em nós. O Evangelho tem o poder de nos transformar e de transformar outros por meio de nós, através do nosso testemunho, não por esforço próprio, mas pela vida de Deus em nós. Então vamos aí continuar a nossa caminhada, são 40 lições nesse volume, depois mais 40 em outro volume, e vamos continuar a nossa caminhada aqui usando esse espaço para falar de Deus. E a gente espera realmente que isso possa ajudá-los e ajudar quem vocês indicarem aí o canal. Eu sempre deixo aqui na descrição o endereço eletrônico da editora, onde tem esses livros e vários outros livros, estudos, né? E o endereço também do ministério que eu congrego, né? Eu continuo dizendo a vocês, isso me completa verdadeiramente, graças a Deus por esse espaço aqui, que a gente possa usá-lo para levar a palavra cada vez mais, né? Louvado seja o Senhor. O título da lição 3 é a economia de Deus, o dispensar do Deus triuno. O termo economia não é encontrado na tradição da Bíblia em português. Em vez disso, o vocábulo grego é traduzido por dispensação, mordomado ou serviço. Em grego, esse vocábulo é oikonomia, né? E em 1 Timóteo 1,4, Efésios 3,9, Efésios 1,10 e Colossenses 1,25, fala disso, tá certo? Composto de oikos, que é casa em grego, e nomos, que é lei em grego. E quer dizer lei doméstica ou administração doméstica, o que implica distribuição, especialmente de alimento. Denota administração doméstica, governo doméstico e, por derivação, dispensação, plano ou economia para administração, distribuição. Daí também economia doméstica. A economia de Deus é dispensar-se em Cristo aos seus escolhidos, para ter uma casa que o expresse, a qual é a igreja, o corpo de Cristo. Então Deus também tem uma economia. A economia de Deus revelada em Mateus 16, de 13 a 19. O mistério de Deus é Cristo, versículo 17, Colossenses 2, 2. Revelado pelo Pai, Cristo em grego é o equivalente a Messias em hebraico e quer dizer ungido. Diz respeito ao aspecto econômico relacionado com a obra, com o fazer, com a edificação. Filho do Deus vivo, diz respeito ao aspecto essencial relacionado com sua pessoa, com a sua vida. O mistério de Cristo é a igreja, Mateus 16, 18. Revelado pelo Filho, Cristo é a rocha, o fundamento sobre a qual a igreja é edificada. Versículo 19. 1 Coríntios 3, 11. A rocha também simboliza a revelação da igreja. Uma vez que temos a visão da igreja, entregamo-nos para a sua edificação. O dispensar do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, ao homem tripartido. Efésios 1, versículos 3 a 14, 22 e 23. Eu acho que no final dessa lição, no final dessa lição eu vou ler Mateus 16 e Efésios, porque são porções essenciais assim na Bíblia, tá certo? Então no final da lição a gente volta aqui para ler na Bíblia esses versículos todos aqui. O dispensar do Pai antes da fundação do mundo, como o manancial, versículos 3 a 6 de Efésios, né? Escolheu-nos para sermos santos e irrepreensíveis,
predestinou-nos para a filiação. O dispensar do Filho, desde a fundação do mundo, como a fonte, o jorrar, o cumprimento, a execução do plano do Pai. Versículos 7 a 12. Apocalipse 13, 8. Redimiu-nos pelo seu sangue, encabeçará todas as coisas. O dispensar do Espírito, desde o dia em que cremos como o fluir, o rio que nos alcança, a aplicação do plano do Pai e da execução do Filho. Selou-nos consigo mesmo. Ele é o selo sobre nós. É o penhor, a garantia de nossa herança. O resultado é igual ao corpo de Cristo, a igreja, versículos 22 e 23. Então aqui falou do Pai, falou do Filho e falou do Espírito, tá certo? Então nós vamos ler Mateus 16, de 13 a 19, Efésios 1, de 3 a 14, e depois o 22 e o 23, e a gente vai ler também Apocalipse 13 e 8. Então, vamos aí ler a própria palavra de Deus, tá certo? Então vamos ler Mateus 16, de 13 a 19. É aquela parte em que Jesus interroga os discípulos sobre quem ele era para eles, né? Então vamos lá. Mateus 16, 13 diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, não é Felipe, é Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E eu quero ler o 20 para vocês prestarem atenção para saber o quanto que Jesus sabia a responsabilidade que estava sobre ele aqui na terra. No 20, Jesus diz assim: Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É porque ele sabia que se os judeus ficassem sabendo de tudo isso, poderia impedir que o plano se realizasse plenamente. Por isso que depois, quando ele diz que vai para Jerusalém, que vai ser escarnecido, né? Vai ser vilipendiado, vai ser crucificado, Pedro segura pela mão e diz: Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E aí Jesus fala: arreda Satanás, né? Porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Ele não disse arreda Pedro, ele disse arreda Satanás, porque é óbvio que o inimigo de Deus estava tentando atrapalhar os planos de Deus. Mas graças a Deus, Jesus foi à cruz. Ali ele crucificou nosso velho homem e propiciou a redenção para nós, a possibilidade de nós nos voltarmos a Deus e comermos da árvore da vida, né? Comermos de Deus. Jesus mudou a história desse universo. Ele livrou o povo dos pecados deles, todas as pessoas. Hoje para nós basta crer, invocar esse nome, confessar esse nome e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que a gente tenha o nosso espírito salvo. A nossa alma demora mais, mas a gente vai vendo isso nas 40 lições essenciais, tá bom? Vamos ler agora Efésios 1, de 3 a 14 e o 22 e 23, tá bom? Então vou começar lendo aqui Efésios 1, tá bom? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui está todo o processo de salvação, inclusive da predestinação. Não tem nada a ver com escolher alguém por ser melhor do que o outro. Aqui a predestinação é para a gente ser como Cristo. Aqui fala, nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo. Então, a predestinação é que quando nós cremos em Deus, Jesus é a referência para a gente poder seguir. É isso que é ser a predestinação para a filiação, é que Deus deseja que a gente se torne um filho maduro. É um predestino porque a gente vai depender da nossa entrega. Eu sempre digo isso para as pessoas. Se eu comprar uma passagem daqui para o Rio de Janeiro, eu tenho um predestino, mas a garantia de que eu vou chegar ou como vou chegar aí vai depender do caminho. É a mesma coisa da questão. Nós somos predestinados para ser parecidos com Cristo. O quanto nós vamos ser parecidos vai depender da nossa entrega ao Evangelho, tá certo? Então, isso é para tirar a dúvida de muita gente sobre predestinação, tá bem? Não tem nada a ver com a escolha de alguém ser melhor do que o outro, tá certo? Todo mundo que crê em Jesus é predestinado a ser parecido com Jesus, tá certo? Agora o versículo 22 e o 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui se complementa aquela revelação lá de Mateus 16, né? Que Jesus ali, Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo, e ele revelou para Pedro a igreja, que sobre ele mesmo a igreja seria edificada. É ele Cristo, não Pedro. É uma outra confusão que acontece também, de achar que Pedro era a pedra é Cristo, não é? Pedro é uma pedrinha. Eu e você somos Pedro, somos pedrinhas. Mas a rocha é Cristo. É sobre Cristo. E ele é o cabeça da igreja. Nós somos apenas o corpo de Cristo. Então a igreja não é uma divisão, uma denominação. Pode até ter um nome, ok? Mas igreja, eclesia, é a assembleia dos chamados para fora do mundo. Então, todos aqueles que creram em Jesus fazem parte do corpo de Cristo. E ele é o nosso cabeça, tá certo? E para concluir, vamos terminar lendo aqui Apocalipse 13, 8, que se relaciona com isso também. Apocalipse 13, versículo 8. Aqui diz assim, já cheguei lá. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui está falando de da besta que emerge do mar, e falando que quem vai adorar essa besta é quem não foi escrito no livro da vida. Então nós precisamos ser escritos no livro da vida. O livro da vida é o livro do Cordeiro, é o livro de Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, ele foi morto para gerar a redenção, para gerar a igreja, para nos salvar, para nos ganhar. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.